Pronto. Renan, como é seu, pode dar play. Cadê o meu assim? Você tem que deixar no meio. É só você apertar aqui e começando. Olá. Não, e aí, galera? Olá é muito formal. Enfim, como você quiser. Ele tá de boa. Aí só você. Então. Aí você fala assim, ó, meu tema vai abordar tal assunto. O que você vai falar e joga pra cima. E o Thales é o que tá bebendo coisa. É só você apresentar. Ele mudando de assunto. E depois falar sobre o tema. Entendeu? As palavras você que monta, a gente vai falar. Tipo assim, é só você explicar Eu o que você vai falar e não jogar. Não, Renan, fala isso. Explica qual é o seu tema, basicamente do jeito que você achar melhor, e joga uma pergunta. Aí a gente desenrola. É isso aí, você vai falar. Tá falando que eu tô ansiosa. Vamos lá. E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre... Hoje a gente vai... Pode continuar. Não, eu tô testando. E aí, pessoal, A gente já tá hoje a gente vai abordar o tema da mídia, sobre como a mídia influencia no decorrer das nossas vidas, no dia a dia. Isso. Aí eu tenho uma pergunta pra vocês. Quais séries vocês estão assistindo? Falando de Isso. série. Aí no começo, aí nesse comecinho, você fala olhando pra câmera, depois você olha pra gente. Mas a gente vai falar de sério. Não, só começa. Você assiste Bandinha, você É assiste... aleatório, o que vocês acharam de qualquer coisa? Tá. Ah, ela tava postando um monte de coisa em inglês no status. Eu vi. Meu Deus! Ai, Que neura que essa menina! So guys! Ai, Eu vi que, tipo assim, Sorriso falso. ela postava as coisas em inglês com umas carinhas bravas. Eu fiquei assim, o que ela tá xingando? Vamos. Vamos lá. Isso. Volta aí, Duda. Não, nem começou. Espera. Vai, eu não gosto de Nossa, pessoas deixa eu acabar. 1, 2, 3. Câmera 1. Câmera 2 tá funcionando? Espera, menina. Não precisa parar. Só vai. Só vai. E aí? Prossiga. E aí, pessoal? Hoje a gente... O que eu tinha falado? E aí, galera? Eu vou falar, qual é o seu tema? Mídia? Você sabe disso, não sabe? Eu tô falando, nosso tema é mídia. Ele ajuda muito, né? Vocês sabem Tá. o que quando ele tá falando. Vai! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe como pauta aqui... Pauta? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje a gente está trazendo o tema da mídia. Como que a mídia influencia no nosso dia a dia? Eu tenho uma pergunta para vocês. Falando agora em séries, quais são as suas séries no momento? Foda. Legal. Quem começa Concordo. agora? Vai você, Vandinha, vai. Ah, não sei, gente. Só fala que você assiste. Fala uma série que você gosta do Dorama, não sei. Qual que é a série que você tá assistindo agora? Agora, eu ainda não terminei Caçadores de Demônios. Boa, você tem que falar sério. Ah, então, fala sobre um menino que teve um acidente quando ele era pequeno e ele perdeu os pais. Ai, que legal. Série legal. Nossa, legal. Ah, vocês viram aquela série Vandinha? Que tá muito em alta agora? Todos os jovens estão assistindo? Eu não assisti. Eu não já assisti, assisti. É que vocês Eu são já adultos, né? assisti. Eu já assisti. Eu já Já? assisti. E o que você acha da série ali? Você fala sobre o quê? Eu gostei. Ah, fala sobre ela. Sobre a filha. É normal, sabe? você fala de Sobre a verdade. filha, ela vai pra uma escola. E quem é a Vandinha? É minha série, então eu também vou com uma escola. Que a gente vai falar de mídia. Não, a série é assim, ela vai pra uma escola onde tem pessoas que são praticamente os excluídos. Porque eles têm alguns poderes, por assim dizer. Sim. Eles são diferentão. Lá naquela escola acontece um monte de coisa, dá uma Então eles volta. fizeram uma segregação infantil. Eles colocaram só os excluídos em um lugar só. É basicamente isso. Mas por que eles colocaram os excluídos em um lugar só? Eles não podem conviver no mundo normal? Ah, basicamente eles tinham medo, né? A sociedade tem normal tinha medo. Deles? Mas eles eram agressivos? Não, é que tipo assim, por exemplo, tem uma menina que ela vira lobisomem. Então, tipo assim, tem muita gente que não vai aceitar. Maltada a unha. É esmaltado. Mas realmente não tem sentido. Você conhece uma pessoa que solta fogo pela boca, você vai querer fazer amizade com a Ixi, pessoa? lógico, muito foda. Eu não, vai que a pessoa Você vai ter vai. medo. Não, mas antes de fazer amizade, você não vai ter medo de chegar na pessoa e ela te soltar fogo.
O medo, Até medo quando- diferente todo mundo Ainda tem. mais quando é adolescente. Medo do que é Sempre que diferente. é essas séries assim que é adolescente, a pessoa nunca tem total controle, né? Dos poderes. Aí É, você tá exatamente. conversando com a pessoa, um dia ela fica empolgada, taca fogo em você. Se fosse assim, a gente tá tudo morto. Porque nossa senhora, só É, que nem vai. faz amizade, pensa lá, tem uma. Só que a arma não é Seu óbvia. pensamento. Só que a arma não é óbvia. Pensamento. Não, é Fazer só amizade simplista. com arma. Isso aí. Por quê? Que é perigoso. É perigoso, Vai que a sabe? pessoa se descontrola e pá, morreu. Mas qualquer pessoa pode matar qualquer pessoa com arma, sem arma. Mas com arma é mais fácil. Uma arma também é até incentivo, não parece, mano? O que tá virando esse episódio? Descarregou. Enfim, é sobre a mídia, né? Vamos A mídia, conversar aqui sobre a mídia. Como A vocês mídia acham não que é- a mídia influencia os jovens de hoje? Em algumas coisas, em questões. O jovem de hoje tem muito acesso à internet, coisas que os antepassados, gerações passadas não tinham, né? Então, querendo ou não, chega a influenciar bastante sobre a moda, sobre gostos de música, sobre várias coisas. E questão de personalidade, vocês Eu acham acho que que você influencia? Acho tem que aquele sim. porém, tipo assim, principalmente eu acho que quando você é de criança pra pré-adolescência. Você vê um personagem, você quer se parecer com o personagem. Sim, Você quer se vestir igual, você quer ter a personalidade Daí dele. Então, você cisma, você quer ser igual ao personagem. É a questão da tipo- identificação, né? Você se identifica e você quer ser. Só que eu não acho que. Eu, pelo menos, não acho que influencie, de verdade. Como você Eu acha acho que assim. Eu acho que, por exemplo, você pode se identificar com o personagem e querer ser igual a ele. Mas a sua personalidade é sua. E querendo ou não, você ainda vai ter seus traços de personalidade, independente do que você vê na Até TV. porque se você gosta de um personagem, é porque a sua personalidade. Se parece Ah, um pouco parece, com não ele. é? Porque Ou tem então gente que você. não quer ser igual aquele personagem. Ou você projeta Ou de então- outras formas. Por exemplo, às vezes você vê um personagem confiante, você não é. Você Você quer quer ser. ser igual a ele. Por exemplo, a Wandinha. É um caso exemplo, é um ótimo Uma exemplo disso, né? pessoa. As mulheres agora querem parecer com ela porque ela é forte, porque ela é sarcástica, porque ela é diferente, ela é confiante. E aí muita menina não é assim e acha que agindo Se igual espelha, a ela, né? se espelha, talvez crie esses traços dela, mas não realmente acontece, né? Eu acho que é relativo. Eu acho que tem dois fatores. Tipo assim, tem pessoas sim que quer parecer com um personagem devido a todo mundo gosta daquele personagem. Então ela também quer geralmente parecer pra se encaixar todo mundo. Porém, eu acho que nesse fato, dependendo da pessoa, se influencia. Mas eu acho que em outras questões, tipo assim, tem gente que fala assim, não pode assistir um filme de luta, por exemplo, que a criança vai querer bater em todo mundo. Eu acho que já Jogar isso jogo não é. de tiro. Eu acho que não é bem assim. Todo menino já sofreu com isso aí, Já. né? Um jogo de tiro não pode Jogo de jogar. tiro. E eu acho uma coisa que não é bem assim, tipo, eu acho que é questão, tipo, porque ele tá jogando um jogo de tiro, quer dizer que ele vai ficar assim depois. Eu acho que não é exatamente porque ele está assistindo jogo de tiro, mas é porque às vezes não tem a noção, né? Porque que nem, por exemplo, quando tem massacre em escola, que nem teve de Suzano, né? Porque todo mundo falava que é porque o menino jogava videogame, jogava coisa de Via filme de de tiro, assim. Então, assim, O problema tá na pessoa. o problema está na pessoa. A questão é, a partir do momento que a pessoa ela para de entender que aquilo é um jogo e ela começa a ver aquilo como uma solução que ela pode usar na vida dela, aí que está o problema. Então o problema não é o jogo, o problema é se os pais não conversam, se os pais não têm um diálogo com o filho, sabe? Porque não tem nenhum. E um controle também, né? Tem um controle também. Controle. Se jogar farm, ele não vai virar fazendeiro. Então, é aquele negócio, se o pai não educa o filho, a mídia educa. A mídia educa. É que tem aquele porém, né? Os pais realmente têm que mostrar o que é realidade e o que não é. E o que não é. E mostrar para os filhos separar isso. E alguma série tá assistindo no momento, Duda? Não. Não, eu não tô assistindo nada no momento, mas eu lembro que eu gostei bastante de Euforia. Vocês assistiram? Ah, eu assisti. Não, não cheguei a assistir. Não assisti. É muito bom Você também. assistiu? Assisti. É muito É bom. uma série, você acha que influencia o jovem a usar drogas? Não, eu acho que eu considerei uma série boa justamente porque eu acredito que ela faz o contrário. Eu acho que séries desse estilo, elas são melhores hoje em dia para os jovens assistirem do que ir assistir séries em que, por exemplo, você vê um adolescente fumando em séries hoje em dia. É só um adolescente que está fumando. Mas querendo ou não, se a pessoa se espelha naquele personagem, ela vai querer copiar os traços dele e fumar. Uma coisa que eu acho que é muito bem feita em Euforia é isso, né? Por exemplo, tem a Rue, que é a personagem principal, e ela usa droga.
E ao invés deles mostrarem isso como só uma coisa normal, tipo, Glamorizar. glamorizar, eles parte mostram ruim, como né? realmente funciona. Eles não viram e falam, não usa droga porque é horrível. Eles Mostram mostram que é parte bom, ruim. que é bom sim, porque senão ninguém usava, né? Sim. Você Eu se sei. sente bem quando você usa, mas eles mostram os efeitos. Inclusive na segunda temporada tem uma cena que eu acho maravilhosa, que foi o que eu acho que mais marcou essa série, justamente para ser contra as drogas, né? Que mostra a cena da recaída dela. Que ela briga com a mãe, que ela briga com a mãe, que ela grita, mostra como ela se distancia de pessoas que ela gosta. Então eu acho que a mídia ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Que é só depende de onde você procura e como você vai analisar isso, né? E como ela pode servir pro mal? Por exemplo, se por exemplo, no caso da Ru, só fosse mostrado que ela só usa drogas, mostraria somente a parte boa, querendo ou não. Mostraria o quê? Ela só fumando, mostraria ela cheirando, mostraria Muitas só músicas ela têm isso, utilizando. não é? Muita música tem isso. Você só utiliza e é só isso. Quando você vê a ação, mas você não vê a consequência, você não tem noção daquilo. E não importa quantas vezes as pessoas te falem, olha, não usa porque é ruim, não usa porque é ruim. Quando você vê, seja dentro de casa ou na televisão, já é uma questão, já é diferente, né? Porque você está vendo um exemplo, por mais que você saiba que aquilo não é real, você sabe que você vê ali a pessoa usando e não tem consequências catastróficas. Você vê que um monte de gente no mundo usa. Por que você não vai usar, entende? E aí tem também aquela questão de que às vezes as pessoas já passam por problema dentro de casa e aí vê aquilo como um ponto de apoio, aí vê que não tem consequência na TV, vê que tem bastante gente que usa, e aí acaba entrando naquilo e se perde, né? Você, Renan, tá assistindo uma série no momento? Não. Filme? Filme, meu Deus! Filme da Bela. Ai, tô esculpulhando a moça. Sério? Não. Ah, Poliana velha, tudo bem. Enfim. Poliana. E quando vocês eram pequenos, vocês viram algum personagem assim que vocês queriam se espelhar, que vocês gostavam muito? Vários. Mutante Rex. Não sei se Eu é. queria muito ser igual ele. Eu queria ser a sereia de menina adolescente. Ai, Eu queria ser eu adoro. vampiro, se eu me engano, que eu via, eu queria ser. Queria ser Homem-Aranha. não, pior que todo filme, o desenho que você assistia quando você era criança, tinha Você alguém que tem você falava assim, como, eu sabe? sou Sim, fulano, eu sou eu sou essa, pronto, acabou. É onde a imaginação tá mais aflorada também, né? Então. Sim. Esse é um dos exemplos do bom uso, né, da mídia. Eles incentivam a imaginação. As crianças, pois é. Traz esperança, Traz força de esperança. É vontade. por isso que é bom, né? Tem uns desenhos de criança que a gente vê, que até hoje ainda dá pra você assistir tranquilo, porque tem mensagem, tem coisa que é legal ainda, que nem Hora de Aventura. Nossa senhora, até hoje eu assisto e eu amo ainda. Incrível Mundo de Gumball é Incrível bom. de Gumball é bom. Tá na idade ainda, tá Tá na na idade. Um ano mais velho. Disse o ainda menor de idade. Agora falando um pouco sobre redes sociais. Vocês acham que a rede social ela impõe um padrão nessa juventude, principalmente, Não, do que é bonito, do que é feio? Não, realmente, foi que nem a gente abordou até o primeiro episódio. Aquela questão de assim, a rede social coloca, você só é bonito se você seguir aqueles padrões. Caso contrário, você não é bonito. E muitas pessoas querem estar naquele padrão para, digamos assim, ser aceito. Porque, querendo ou não, é uma coisa até indireta, né? Você não. Então. É porque a rede social, eu diria que ela é mais escondida. Não é igual era antigamente, que nem, por exemplo, propaganda de televisão. Não passava gente negra, não passava gente gorda, nada. Era uma mensagem clara de que aquilo não era um padrão aceito, não era considerado bonito, não era considerado legal. Hoje em dia tem mais na televisão, mas as redes sociais, elas, querendo ou não, por mais que você ainda tenha, você ainda veja, você ainda tem uma vanglorização de coisas que são mais padrão, querendo ou não. Por exemplo, você ainda vai ver pessoas ricas postando como a vida delas é boa, você ainda vai ver mulheres loiras, padrãozinho, vivendo uma vida de luxo, mostrando como elas viajam para tal lugar, como elas têm vários amigos, e querendo ou não, isso causa uma pressão para você. Hoje em dia não é mais tipo, aquilo não é aceito, é mais como, ok, isso é aceito, mas eu vou querer ser igual a tal pessoa, entendeu? Eu vou querer seguir o padrão para ser aceito melhor. Rede social é um negócio complicado também, principalmente
quando as pessoas usam ela, a rede social, para propagar ódio, que é muita coisa do que acontece. O que mais acontece na internet hoje em dia. E, infelizmente, É que eu acho que na rede social tem aquele negócio, né? Que hoje em dia é muito aberto para você expor sua opinião. Sim. E tem muita opinião que acaba prejudicando quem tá vendo aquilo. As pessoas confundem liberdade de expressão com expressar o seu ódio, falar que é liberdade de falar o que puder. É porque tem uma diferença, né? Que hoje em dia é exatamente isso. As pessoas confundem liberdade de expressão com um discurso de ódio, né? Ela acha que, não, eu tô só dando a minha opinião. É ok, é uma opinião, mas você ter o direito da sua opinião não te dá o direito de Machucar a pessoa. machucar uma pessoa. E se a sua opinião ofende a existência de outra pessoa, tá na hora de repensar um pouco, né? E ela não precisa ser propaganda, E ela eu não precisa acredito. ser propaganda. É que nem, vou dar um exemplo aqui. Tinha esse dia até no TikTok, uma trend que o pessoal tava fazendo, que era mais ou menos assim, coisas que me passam uma vibe suja. E nessa trend o pessoal sempre falava assim, lembrando que é minha opinião. Só que tinha muita coisa ali que o pessoal falava que era coisa tipo assim, ofendia quem tava vendo aquilo. Porque às vezes não tinha lógica. Era coisa que, sei lá, que nem tem gente que fala que. Eu não lembro muito bem. Tipo, tem gente que fala assim, sair de cabelo molhado, te passa uma vibe suja. Aí eu fico assim, cara, qual é o sentido disso? Sim. E eram umas coisas assim, muito sem lógica. Que a pessoa coloca pra querendo não ofender, mas não de forma direta. Como se diz, é só a minha opinião. Mas vai ofender alguém. E aí entra aquela questão, né? Se ofende, eu tenho que guardar pra mim? Ou eu tenho só que repensar, né? Porque assim, eu posso achar feio alguém sair de cabelo molhado na rua, mas aí eu não saio. Simples assim. gente. Por que eu vou fazer um Tentar vídeo, ofender gravar? a E se você pessoa, fizer um faz. vídeo, acho que é uma questão complicada, né? Porque vai dos dois lados também. A gente que assiste também tem que procurar formas de tentar não se ofender com isso, né? Sim. Porque também, o que vai mudar na minha vida se a pessoa acha feio ou não? Eu gosto de sair com meu cabelo molhado, então eu vou sair com meu cabelo molhado. Mas o o pessoal assim, problema é que nas redes sociais o negócio é mais direto. Causa um efeito de que você não deve fazer aquilo porque foi dito na internet. É que nem, por exemplo, nesse também teve gente que comentou sobre você, quem tem cabelo cacheado, não finalizar. Mas, gente, se você parar pra pensar, tipo, a pessoa tem cabelo cacheado, você não vai ter todo dia aquela... Sim. Tava mostrando gente que usava trança também, É, falando que gente era que usava sujo. trança. Tem muita gente que vive disso hoje em dia. E tem gente que, querendo ou não, por mais que a pessoa tenta não ligar, acaba indo, gente, porque você quer ser aceito. Todo mundo tem um pouco dentro de si aquela necessidade de ser aceito pelos outros. Sim. E aí a mídia, ela impulsiona isso da forma errada, né? Às vezes impulsiona de forma certa também. Que nem, por exemplo, hoje em dia tem muito mais diversidade em televisão, a gente tem a gente tem liberdade, né? Porque antigamente eu acho que era pior porque nem a liberdade de poder falar que você pensava diferente era dada, né? Então a mulher negra ela não tinha a opinião de se achar bonita. Era isso o padrão e pronto. Hoje em dia eu acho que tem uma maior liberdade, mas dando, ao mesmo tempo que dá essa liberdade, ela... Não dá liberdade só pro povo, por exemplo, que é diminuído. Dá também liberdade pro povo. O pessoal que tá contra eles também. Então todo mundo tem essa Tem a liberdade. liberdade, todo mundo é meio doido. É real coisa, tipo assim, eu tô na rede social, é meu perfil, então eu falo o que eu quero. A pessoa fala isso, eu falo o que eu quero. Então é meio complicado isso. Sim, e querendo ou não, você fala sim o que você quer, porque a opinião é sua. Mas a partir do momento que ofende Um alguém, discurso de ódio, você tem que repensar em procurar uma A maneira partir de que a falar sua o que liberdade você de quer. expressão fere a liberdade da outra pessoa, Você já está um pouco errado, deveria repensar. já vai um pouco mais além. Não é nem que você não deveria expressar a sua opinião, mas expressar ela de uma forma que não vá atacar uma pessoa, como se você estivesse falando para atacar diretamente alguém. e é essa a questão mais complicada, né? Porque querendo ou não, a gente vive em sociedade. E é essa a questão. Porque o problema não é você ter uma opinião, o problema é quando você expressa ela de forma que vai ofender outras pessoas. Porque querendo ou não, a gente vive em comunidade, gente. Eu não posso passar a minha vida ofendendo ela ofendendo ele ofendendo ela. E a gente tenta seguir assim. Em algum momento vai se tornar uma sociedade doente, que é o que a gente tem hoje em dia, né? É que nem que eu acho que a mídia tem horas que influencia muito essas coisas, que tem gente que sofre, digamos assim, em busca de um padrão. Sim. Às vezes a pessoa tem gente, por exemplo, que fica dias sem comer. Principalmente os jovens.
Exatamente. Principalmente agora. Assim, eu não vou comer para mim conseguir chegar nesse nível. Ou até tem gente que come demais para tentar. E tipo assim, jovem muitas vezes, tipo assim, não tenta buscar a forma certa de você conseguir o que você quer. Às vezes vai por, como fala, impulso. E acaba prejudicando a saúde. E vai criando bastante ansiedade também. Exatamente. Quem não quer jovem já teve, eu já tenho tal idade e ainda não fiz isso, e ainda não fiz isso. Pressão Quero fazer social. aquilo, sendo que a pessoa tem 16, 17 anos. Não, e realmente tem isso, que hoje em dia o pessoal posta, tipo, muito, eu tenho tal idade, eu fiz isso e aquilo. Isso aí é E legal. você se sente atrasado. Você se sente mais. Você já viu aquele caso lá do menino de 15 anos que conseguiu hackear um negócio Sim. mó grande, procurado pela FBI, 15 anos? E geralmente, assim, quem gosta dessas coisas de TI se sente um pouco pressionado. Sim. Tipo, nossa, eu não sou bom o suficiente, porque tem gente que tem a minha idade. Já e mais É jovem. mais jovem, já faz mais coisas. Querendo ou não, essa aí é uma coisa que eu levo pra vida. Não importa o quão bom você seja no negócio, sempre vai ter alguém melhor do que você. Sempre. Sempre. Então, É um padrão inalcançável. isso é bom pra manter a humildade, principalmente, né? Acho que Sim. cada um tem o seu limite, né? Tipo assim, digamos assim, fulano foi mais inteligente, é mais inteligente. Mas você sempre vai ser bom em outra coisa também. E cada um tem o seu nível. Não adianta comparar a idade. Fulano tem a minha idade e fulano é assim. Não adianta comparar com... Sem comparação. Porque cada um é diferente, né? Ninguém é igual. Cada um tem a sua personalidade, a sua característica, né? Querendo ou não, a gente sofre sim, né? Uma pressão até nessa questão, né? De Então. ser ou mais inteligente. Ser Uma melhor. coisa que nem, por exemplo, na escola a gente observa muito isso, que você tem que ser bom em português, em matemática, em história, você tem que ser bom em todas as matérias, Eu acho você tem que se sair perfeitamente bem em todas elas, sendo que às vezes a pessoa ela é péssima em matemática, é péssima em física, química, mas ela tem um talento para, por exemplo, artes, tem um talento para esporte, E a escola e a não escola explora isso. poda isso, Nossa, porque por isso que eu odeio isso. é o que é considerado o certo, né? Que é o que vai te ajudar a ser alguém na vida. Mas não realmente, Na né? escola ela coloca muito isso, né? Nossa, fulano, eles põem muito assim, nossa, fulano é bem mais inteligente que você. Eles colocam na sua cara e falam assim, não, se você continuar desse jeito, você não vai ser ninguém na vida. Mas não necessariamente você precisa de... Você pode ser bom em outra coisa, não precisa exatamente daquilo. A escola, Sim. o que é a inteligência que a escola ela procura em um aluno? A capacidade de ler e decorar. Você leu, decorou, acabou, não precisa nem aprender. Se você chegar numa prova, chutar e acertar, passar de ano, Não não faz nada. é um ensino muito fácil. Eu acho que o ensino de todas essas matérias deveria ser passado como conhecimento. Para a criança entender, para o adolescente entender que aquilo é só conhecimento. Que você só está aprendendo porque vai que um dia você precisa, entende? E se você E se passar, interessar se você se interessar, Elas você não segue aquilo. Passar como conhecimento e não como você Obrigação. é obrigado a saber tudo isso, senão você não vai ser ninguém na vida, vai desonrar seus pais, A não sabe escola Deus. não faz você se interessar pela matéria, ela faz você se sentir obrigado. Por isso, eu só descobri que eu gosto de geografia lá no nono ano. Porque daí pra baixo eu pensava que eu odiava geografia, porque eu era obrigado a aprender Sim. tais áreas daquela matéria que eu não suportava, entendeu? Aí, mas eu tinha que aprender pra passar de ano. E tem aquela coisa, né? Às vezes o filho chega em casa com uma nota não muito boa. Você pode ter sido bom em várias coisas, mas você chegou com uma nota ruim. Tem pais que chegam e falam: nossa, você é burro. Você. Podia não ser conseguiu- melhor. É, você podia Podia ser ser melhor. Melhorar. Não, Seu e primo aquele foi momento, melhor. Você seu é mais primo. que isso. E o argumento que os pais sempre usam são, você só estuda. É. Sim, só que o problema é que isso que eu estudo não é o que eu quero estudar, não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que me atrai. Não tem como eu ser bom numa coisa que eu não gosto. É que os pais têm aquele, tipo assim, eles acham que nossa fase é muito fácil. Porque antigamente realmente era mais difícil, a gente concorda. E eles fazem questão de falar, tipo, agora você tem tudo na mão. Eles falam assim, você tá com nota ruim porque tipo, você quer. Eles querem dizer assim, só que não é bem assim que funciona. Cada um na sua realidade, né? É, cada um na sua realidade. Só que Tem isso aí é meio isso. discutível, porque na época dos nossos pais, certeza que meus avós falavam isso pra ele. Então, Falavam, agora você pelo menos tem caderno, tem lápis, na minha época eu nem estudava. É um saco de pão pra Cada escola. geração tem os seus problemas. E Só a que o gente problema também é vai fazer isso. só que nas nenhuma nossas geração consegue entender os problemas das outras. Vai estar sempre Mas falando, é que na minha comparação, época era pior. É Então que agora nem a gente faz você- aqui com as crianças hoje em dia, que vivem
com tablet, na Sim, minha época. na minha época eu É. tinha Eu isso. fui ganhar um Eu celular não tinha isso daí, com você que é o 10 celular, anos, mas 15 eu anos eu lembro meu primeiro celular. No fundo, a gente, quando a gente é criança, a gente É natural, A gente né? acha natural, Natural. eu acho que é natural, mas acho que não tem problema a gente falar, tipo, como uma brincadeira, sabe? É. Assim, Só que eu acho que a partir do momento que você chega a insinuar que tipo assim, a pessoa não tá, digamos assim, que nem na escola ou sei lá, você quer insinuar isso, eu acho que aí é a partir do momento que você não você tem que parar. tem que pensar. parar. Não tentar jogar aquela comparação. Mas Não eu acho coloca que pressão em cima da criança. Mas eu acho que está muito ligado à questão do valor, né? Por exemplo, no meu tempo eu não tinha caderno, não tinha lápis, agora você tem, então você dê valor. Aí ele, não, mas na minha época eu tinha que trabalhar ao invés de estudar, então agora você pode, você dê valor. Só que ensinam esse valor de forma errada. Eles querem a todo custo que você valorize uma coisa que para eles teria sido valiosa. Só que pra você é uma coisa Só que para você é uma coisa que já está ali no seu meio. Então você tem sim que dar valor, mas dá o seu valor, entende? Eu acho que a gente tem que tentar analisar a nossa geração e a nossa situação atual pelo que a gente vive, não pelo que os outros vivem. Eu acho que os pais deveriam ser tipo assim, você é ruim, tá, você não é tão bom em tal matéria, Mas o que você é bom? Você é, como falaram, você é bom em esporte? Vamos desenvolver isso. Você é bom em arte? Vamos desenvolver esse seu lado. Qual é a matéria que Se você você mais é bom gosta? nisso, Qual é a matéria que você você vai ser não melhor. gosta? Tem que ter essa Exato. conversa lá dos pais. Tentar desenvolver, tipo assim, mostrar que não precisa ser bom em tudo. Mas seja no que você é, então seja o melhor. Então, no que você é, vamos trabalhar nisso, já era. Isso é uma coisa muito interessante que eu, pelo menos, tive um pai e uma mãe que sempre me apoiaram nessa questão. Meu pai sempre me cobrou muito nota boa, mas sempre foi no sentido de que, assim, você tem que estudar, mas só para você passar de ano, para você entender, você tem que ter nota boa, porque eu quero que você entenda, que você aprenda alguma coisa com aquilo. E ele sempre deixou muito claro, se você não quiser seguir isso, não tem problema. Só que eu acho que deveria ter mais matérias internas na escola. Por Por exemplo, exemplo, o meu irmão, ele quer ser jogador de futebol. E aí, desde pequeno, todo mundo sempre fala, é da idade, é normal. Mas uma coisa que eu sempre achei muito interessante, meu pai sempre apoiou. Sempre levou para a escolinha, sempre ajudava ele a treinar, sempre correu atrás de perseguições. Porque pode ser que daqui 2, 3 anos, ele não queira mais isso. Mas pelo menos ele vai poder olhar e falar, olha, quando eu queria ser isso, eu tive um apoio, eu tive um suporte. ele falando, o Neymar ganha milhões, mas aí o seu priminho quer ser jogador de futebol para ganhar milhões também, você não ajuda. Você fala, é criança. É a banalização dos sonhos de uma pessoa, né? É banalização. Sabe o que eu acho injusto A gente também? acha que Por exemplo, um jovem assim que termina o ensino médio, ele sai da escola sabendo quais são os sistemas de um peixe, mas não sabe o que é o imposto de renda. Você sabe como abrir uma conta. Deveria ter aula sobre política. Deveria ter aula sobre Política. Não deveria. Política pra você saber, você tem gente que Eu não acho sabe como sociologia e filosofia, política, eu acho Só que eu acho que Filosofia é inútil na escola. Filosofia é eu inútil. acho filosofia. Porque filosofia, prova de filosofia tem uma resposta correta, mas em filosofia você tem que pensar. Então, Não é pra haver uma resposta correta em então, filosofia. eu já acho que são Eu acho as que formas de filosofia, ensinar. eu Acho que são as formas de ensinar. Sociologia principalmente. Eu só tive um ano de filosofia, inclusive foi esse, porque na escola que eu estudo eles não têm como colocar todas as matérias, aí um ano eles tiram um e colocam outro e vai alternando. Esse ano eu tive uma professora de filosofia, que ela era maravilhosa. Ela dava comunicação pelo seu pensamento. Ela ensinou, por exemplo, Nietzsche. Ela explicou pra gente como é que funcionava e tal, como é que ele pensava. E aí ela passou uma prova pra gente, que era pra ele explicar como é que ele pensava. E aí, tipo, pra você tirar a nota, você tinha que pensar como ele pensava e escrever o pensamento dele. Então, tipo, não era pra você aprender o que ele falava, é pra você aprender como ele entendia aquela situação, como ele pensava. A minha escola pegava um texto, Então, mas era só uma falando professora esse também. texto. Então, acho que assim, deveria ser valorizado, mas eles deveriam investir para que fosse valorizado. Não só passar uma resposta certa, igual você falou. Ensinar realmente como é. No caso da política, eu tô falando de cargos, entendeu? O que é um legislativo. Eu acho que Exato. também no caso Eu da nunca política, estudei, mostrar os nossos direitos em si. Sim, também. Porque tem E muito... deveres, né? E deveres. Tipo, a gente, um tal político construiu um hospital, aí vamos votar nele. Sendo que o hospital é um mínimo. É um mínimo. O hospital é um mínimo Uma que todo boa povo safada. deveria Então, eu acho que ter. isso deveria ser ensinado pra gente, quando por exemplo vai votar, você ter mais consciência. Dependendo da sua escolha, vai Eu ser acho que a política diferente. deveria ser ensinada não é em quem você tem que votar, mas que você precisa
saber questão de direito, o que você pode fazer, o que você não pode, o que você deveria avaliar na pessoa que você vai candidatar para controlar o seu país. Sim, Isso, é o que mais também tem. acho. Mas a escola prefere ensinar células de peixe. Prefere ensinar que Eu acho que a escola deveria, tipo assim, preparar. Pelo amor de Deus, né, mano? A escola deveria realmente preparar a gente pro futuro. Com Porque, certeza. tipo assim, a gente chega, a gente fez 18, saiu da escola. A gente não faz a mínima ideia de como é que a gente tá fazendo da vida. Porque a escola ensinou tanto umas matérias que a gente não precisava, digamos assim, e não ensinou o que a gente precisava, o que a gente faz da vida. Você sai da escola, e agora? As matérias que eu mais odeio, eu sei, as que eu mais gosto, eu sei. O que eu faço agora? E isso, eu vou ser bem sério, ele influencia, quando a gente está falando da influência, quando você vai fazer uma faculdade. Porque a escola coloca, você sai da escola, você tem que fazer uma faculdade. Só que a escola ensinou tanta coisa, Inútil. digamos assim, que quando você vai escolher uma faculdade, às vezes você escolhe por influência. Não porque você quer isso, não, porque influenciaram você a escolher isso. Você sai sem saber o que você quer. Isso é o melhor erro da escola. Exatamente. Você termina Você sem saber o deveria que você saber quer. quando você É, A você escola vai, por deveria exemplo, ser- eu vou escolher essa faculdade porque eu era bom em história. Só por isso. E tipo, eu era bom em história na época da escola, então eu vou nessa aqui mesmo. E tipo, você não realmente quer ser aquilo que você quer, né? A escola, em Ou vez de quando, deixar tipo assim, preparado, você não vai sabe se o que preparar você mais quer, ainda. porque você, digamos assim, você não era bom em muitas matérias. Aí você não conseguiu desenvolver o que você era bom, e você chega assim, e agora? O que eu Vai vou fazer fazer? administração. Aí algum amigo, um pai, uma mãe fala assim, faz isso. Enfermagem. Vou mandar administração, entendeu? Não, aí alguém vira pra você e fala assim, faz isso, que isso é bom. Você acaba indo. Porque você não sabe o que você quer na sua vida. Sim. E eu acho que é aí também que entra um pouco da mídia, né? Que a gente está falando. Exatamente. Porque você não tem esse apoio, você não tem esse entendimento de que você pode correr atrás daquilo que você quer. E aí você procura na mídia, que nem, por exemplo, muito desenho de criança incentiva a correr atrás dos sonhos, ser quem você é. E aí, querendo ou não, você vai procurar esse Mas a tipo criança de tá conforto. pensando. Você vai procurar esse tipo de conforto na televisão, em série, em filme. Eu acho que é por isso que influencia tanto hoje em dia. Eu acho que a gente tenta refletir. Acho que a gente tenta refletir o que a gente não é naquilo que a gente assiste, né? Claro, corre atrás dos seus sonhos, mas qual é o meu sonho? Qual é o meu sonho? E entra aquela coisa de comparação, né? Fulano se deu bem nisso. Ah, Então você sempre. também tem que fazer Comparação isso. em todo lugar, rede social, mídia, Família. Isso influencia você fazer tal coisa que o fulano fez. Vamos E botar aí, tudo. gente? E aí a gente finalizou? 30 minutos Tem já. alguma pergunta, Nossa, Renan? É que o episódio do Renan não falou nada. Ficou bem fechado aí, né? Fala aí, Renan. Bom, gente, é esse o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sigam-nos nas redes sociais, tá certo? E obrigado, até a próxima. Tamo junto. Menina, tchau. Eu bem chato. Eu ia dar tchau. Deu 32 minutos. Agora